A paz do Senhor, meus queridos irmãos e professores, estamos aqui para mais uma lição. Eu sou a Fran, pedagoga, especialista em neurociência na educação, e hoje eu vim aqui ajudá-los um pouco, trazendo um pouco do conhecimento, uma dinâmica, aí ajudar na nossa lição 8, a sabedoria da mãe do rei de Lemuel. Essa passagem que nós vamos ler com as crianças e estudar está em Provérbios, capítulo 31. Aqui vai você sempre com a sua arma poderosa, nossa Bíblia, você apresenta para a criança o Provérbios, capítulo 31. E o guardando no coração, fala com sabedoria e o ensino da bondade está na sua língua. Provérbios 31, 26. E qual é o objetivo dessa lição para as nossas crianças do jardim? O objetivo é ressaltar o valor de uma mãe na vida dos filhos, quando ela tem a sabedoria do Senhor. Antes de começar aqui, propriamente dito, na nossa história e mostrar todo aqui o nosso material, eu queria salientar que a leitura, a criança é beneficiada desde cedo. Isso é a neurociência que nos dá esse respaldo. E nós temos aí várias categorias de leitura que a criança é beneficiada. E hoje eu quero falar sobre uma delas, que é a categoria da leitura dialógica. O que seria uma leitura dialógica? Seria uma leitura dialogando com as crianças. Essa faixa etária, dos 4 aos 6 anos, a criança, você consegue dialogar com ela e ela ter uma compreensão melhor. Há evidências que a criança ela assimila melhor esse conhecimento, internaliza melhor esse conhecimento quando a gente tem uma leitura dialógica. Então eu vou explicar aqui brevemente como que a gente pode fazer isso no meio da nossa história, como que a gente pode introduzir essa leitura dialógica junto com a nossa história. Então vamos lá, nós vamos pegar a nossa Bíblia então e nós vamos contar para a criança a história, mostrando para a criança o livro que a gente tem aqui, que tem a capa e que a leitura, crianças, começa sempre da esquerda para a direita. E aí você, o professor, vai começar a contar a história para a criança de tal forma que a gente consiga ter um diálogo com essa criança. Então vamos lá. A professora vai começar a contar então a história, Provérbios 31. São estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Aí você dá aquela pausa e pergunta para as crianças: quem falou isso? Aí as crianças irão responder: mas o rei Lemuel falou de quem aqui? Da mãe. Então você vai dando os comandos e as crianças vão respondendo conforme a sequência da leitura. Então vamos lá. Você, meu filho querido. Quem é meu filho querido? Ah, é o Lemuel. Se as crianças estão meio tímidas, você começa ao início, vamos dizer, da palavra, né? Então, quem é o meu filho querido? Lemu. As crianças terminam, Lemuel. E aí sempre dá aquela... Quem conseguir responder com a tia, no final da aula tem uma surpresa. E assim as crianças vão interagindo, vão evoluindo ali na interação. E aí o Lemuel começa ali então a relatar as qualidades de uma mãe. Eu trouxe aqui, a revista ela fala que nós temos vários materiais para a gente poder internalizar isso com as crianças, trabalhar isso com as crianças, e eu trouxe de uma forma que a revista ela aborda de uma forma, e eu trouxe outra forma também para a gente poder aumentar aí as nossas possibilidades, ter mais experiências, tá? Então se você tem esse material da revista que a revista indica, tá ótimo, segue ali o passo a passo. Se você não tem, eu trouxe outra opção de você também incrementar aí na sua aula, tá? Então, Lemuel, dando a sequência da história, Lemuel conhecia muito bem a sua mãe e sabia que ela era uma mulher especial.
porque ela servia ao Senhor de todo o coração. Por isso, mesmo sendo um rei, Lemuel ouviu seus conselhos e ensinos para continuar obedecendo ao Senhor e governando muito bem o seu povo. Então, ele escreveu o livro de Provérbios e alguns conselhos de sua mãe, que ele enfatizou, que ele destacou esses conselhos muito importantes. Eu trouxe aqui um recurso que está um pouco diferente do que a revista aconselha, mas como eu disse, você pode variar aí. Eu fiz um varalzinho, tá? Então, o varalzinho, nesse momento que você está lá contando a história, dialogando com as crianças, você tira antes aqui para mostrar para as crianças e pergunta para as crianças: a tia trouxe aqui uma atividade. Olha só esse material que a tia trouxe. Você sabe dizer o que é isso? As crianças irão responder que é um varal. Quem quer vir aqui ajudar a estender a roupa no varal com a tia? Colocar a roupa na corda? E aí escolhe ali 2 crianças. E aí você vai dizendo para as crianças. Essa faixa etária dos 4 aos 6 anos, eles estão ali no processo da alfabetização. Algumas crianças já estão alfabetizadas, mas a de 4 anos ela está no processo de alfabetização. Então, a tia vai ler para a criança. Pega aqui a roupinha, eu fiz de EVA, inclusive o molde dessa roupinha está aí no link dos arquivos aí, o molde da roupinha. Eu fiz aqui de EVA. Então aí a tia vai pegar 2 crianças, uma criança vai segurar aqui a camisetinha e a tia vai ler. Olha o que o Lemuel destacou que a mamãe dele falou, que achou muito importante. Não devemos gastar o nosso dinheiro com coisas que nos levam ao pecado. Crianças, o que a gente não pode gastar o nosso dinheiro? E aí você vai dando os comandos para as crianças, vai dando alternativa para elas, vai expandindo o vocabulário também, isso é muito importante. E aí pede para essa criança que estava segurando aqui, coloca lá para a tia na cordinha. E aí, enquanto isso, as crianças estão lá debatendo que não pode gastar o dinheiro. E aí a outra criança está segurando a outra camisetinha. E aí a tia vai ler, segura para a tia. Não devemos desperdiçar a energia do nosso corpo com aquilo que prejudica a nossa saúde. O que a gente não pode fazer? E aí vai dando também ali a oportunidade das crianças de forma, claro, de forma mais lúdica, né? Conversando com eles para eles poderem entender o que realmente nós devemos não fazer, que é um dos conselhos da mãe de Lemuel, né? E que são os conselhos muito preciosos e que hoje em dia nós ainda seguimos esses conselhos porque eles são muito importantes, que a gente não deve gastar energia do nosso corpo com as coisas que vai prejudicar a nossa saúde, que não devemos gastar o nosso dinheiro de forma que depois venha nos prejudicar. O que seria isso, crianças? Então tenta, conforme a idade deles, vocês de forma natural, sem muito o palavreado muito rebuscado, tentar falar com as crianças de forma que atinja o objetivo, que o objetivo é a gente salientar o valor de uma mãe para os filhos. Feito isso, apresentou aqui as palavras, a leitura dos destaques, né, que está aqui na nossa revista, e aí o Lemuel, ele obedeceu os destaques ali, os conselhos de maior importância para ele obedeceu o que a mamãe falou. E aí, nesse momento, vocês também podem ali interagir com as crianças, né? Quem obedece o que a mamãe fala? Quando a mamãe diz que é para, depois de comer, escovar os dentes, que a mamãe fala que é para ler, que a mamãe fala que é para sair das telas, quem obedece? Tem que ser igual o rei Lemuel. Os ensinamentos de sua mãe foram tão importantes que ele resolveu escrever um montão de coisas bonitas sobre essa mulher que temia ao Senhor. Então ele escreveu que a mulher sábia, que está lá no capítulo 31 de Provérbios, 10 ao 31, fazer a leitura das frases que são ali as frases que ele estava enfatizando, que ele estava valorizando, o que a mamãe dele dizia para ele, que ele achou muito importante.
Na lição, eles estão dando o conselho de fazer um leque. Então, se você tem esse material, pode seguir aí o passo a passo. Se você não tem e tem um EVA sobrando aí, você pode fazer, eu fiz aqui de uma face só, mas você pode ocupar as duas faces, tá? Eu fiz tipo um livrinho. Essas figuras estão lá no arquivo também, você pode imprimir quantas vezes aí você quiser. Então eu fiz tipo de um livrinho e colei aqui o nosso velcro, de forma que fique do tamanho aqui da nossa imagem, tá? Então aqui você vai ler a história para as crianças, você vai contar de forma que seja uma história de um livro mesmo. Então aqui você vai dizendo para as crianças: crianças, a tia trouxe aqui várias figuras, vem aqui pertinho da tia. A tia trouxe várias figuras. Quando a tia terminar de ler a frase, procura aqui entre essas figuras qual delas que combina com essa frase. E aí você vem e cola aqui para a tia no velcro. Vamos lá? Então a tia vai ler. Ela é respeitada e elogiada por seu esposo, por seus filhos e por todas as pessoas que conhecem. Qual dessas figuras aqui representa essa frase? Ah, tia, eu achei, olha só. Então cola aqui para a tia. Essa dinâmica aqui da criança ouvir, ter uma leitura dialógica e ela vir aqui ter um movimento, usar do movimento do corpo, esse movimento de pegar, isso tem um valor para a criança tão grande, de forma que aumenta o aprendizado, porque ela não está só ali na situação de escutar, de ouvinte, ela está participando. Quanto mais a criança participa, quanto mais a criança tenha todos os sentidos nas atividades, né? O tato, o ouvir, isso aumenta o aprendizado da criança, de forma que quando a gente chegar lá no final da lição, a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo. E aí a gente segue adiante. Uma criança fez isso, agora é a vez de outra criança. E aí você vai abrindo o livrinho e vai lendo para a criança. Aqui vocês também podem explorar as cores, os pareamentos das cores. E a tia abriu aqui a folha, e que cor tá essa folha? Marrom. Então vamos ler então o que está escrito aqui na folha marrom? Ela ajuda o seu esposo no sustento da família. Crianças, qual dessas figuras aqui representa a mamãe ajudando o esposo lá no sustento? Essa aqui, tia. Então vamos colocar aqui. Agora outra criança, vem aqui ajudar a tia. E assim, você, professora, vai fazendo. Fro, eu não tenho esse material. Você pode fazer com papelão. Pode fazer com papelão e não precisa colocar esse velcro. Você pode pegar a folha mesmo impressa e vai só colocando na frente da mensagem aqui, da leitura, e vai colocando e vai pedindo para a criança ou colocar na parede, ou colocar do ladinho dela, ficar perto dela essa figura com essa frase de destaque. E assim você vai fazendo com todas as figuras e com todas as mensagens que ele achou muito importante que uma mulher deve ter, porque que a mãe dele era tão sábia, por conta de todo esse contexto aqui. A criança entendeu isso, nós vamos seguir. Claro que, obviamente, professor, você vai dar atenção nas perguntas que as crianças estão fazendo e vai responder da altura da pergunta que foi feita. Não precisa você ali, conforme ela for perguntando, você ter umas respostas que ela não vá também entender o sentido daquela resposta. Então, se ela perguntou o que é ser uma pessoa que ajuda o próximo, que ajuda o pobre, que ajuda o mendigo, que ajuda o necessitado, de forma simples, responda, pega a figura. O que você entende aqui? Ah, tia, eu estou vendo aqui que tem uma pessoa deitada no chão pedindo comida. Então, você responde de forma que você consiga trazer o abstrato, o concreto junto e de forma simples, que a criança entenda o passo a passo que a gente está fazendo, construindo isso junto de forma dialógica, que ela consiga entender, e com o concreto junto. Então você vai conversando de forma simples, abordando e trazendo sempre o concreto
para junto ali da nossa história. Então, Lemuel tinha grande admiração por sua mãe, por isso ele disse que a sua mãe era a melhor mulher do mundo. Ele disse também que a sua beleza não estava na sua juventude ou nas suas roupas que ela vestia. A sua beleza estava no seu coração e que amava e obedecia ao Senhor. Lemuel escreveu tudo isso para que as pessoas pudessem entender a importância de buscarmos a sabedoria do Senhor, para sermos melhores servos de Deus, melhores pais, melhores filhos e melhores amigos. E aí, aqui a nossa lição, ela está dizendo aqui a atividade, né? Ela está dizendo, dando ali uma sugestão da atividade brincando e aprendendo. E aí eu trouxe outra dinâmica que também você pode fazer aí. Pega aí na sua casa uma caixinha. Ah, Fran, eu não tenho um baú, eu não tenho um porta-joia. Pega uma caixa de papelão, pinta, enfeita, pega os recortes aí de imagens e faz aí na sua caixa de papelão. E aí a dinâmica é o seguinte, coloca as crianças aí, todas em círculo, e aí você coloca essa caixinha no meio do círculo. E aí você distribui para as crianças essas figuras aqui. Se você não conseguir imprimir, leva o papel A4, leva aí caneta, leva lápis de cor e pede o seguinte para as crianças. Crianças, vocês entenderam o que a tia explicou hoje? A história que a tia contou hoje? Sim, tia, a gente entendeu. Então vamos fazer o seguinte, aqui dentro dessa caixa, dentro desse baú, a gente só guarda as coisas muito preciosas, aquilo que tem muito valor pra gente, não é? A mamãe lá em casa não tem um porta-joia? Lá no porta-joia da mamãe, ela guarda as joias dela. Aqui, crianças, nós vamos fazer uma dinâmica. A tia colocou aí na frente de vocês o papel e o lápis. Desenha aí pra tia o que é mais importante, o que você mais gosta da mamãe, que você acha muito valioso e o que você mais gosta de fazer com a mamãe, que você acha assim que só ela pode fazer, que nenhuma outra mãe faz. Se a criança tem dificuldade de desenhar ou se você não conseguir imprimir, se você tem condições de imprimir, tem aí os arquivos também no link que eu coloquei várias figuras e aí você distribui lá para as figuras. A titia trouxe aqui várias figuras que você mais ama de fazer com a mamãe, que você mais gosta de fazer com a mamãe, que você acha muito importante. Ah, tia, eu acho muito importante, eu amo quando a mamãe vai comer sorvete comigo. Ah, então vamos colocar aqui dentro do baú. Ai, tia, sabe o que eu gosto de fazer com a minha mãe? Que eu só gosto de fazer com ela, que eu acho muito importante? Passear aí no supermercado com a minha mãe. Ah, então vamos colocar aqui. Tia, eu gosto de ir ao shopping com a mamãe. Então vamos colocar aqui. Entende? Você vai distribuindo e as crianças vão... Aqui tem várias figuras e as crianças, conforme ali o que é mais importante para elas, elas irão escolher a figura. Então tem várias figuras e aí você vai pedindo para as crianças e colocando aqui dentro do nosso baú todas as figuras que ela julga ser importante. Lembrando que o objetivo é realmente as crianças entenderem como é importante a gente valorizar a mãe, como é importante todos esses momentos de ir ao mercado, de comer um sorvete, de ir ao shopping, como isso é importante a gente valorizar o que a mamãe faz, valorizar quando a mamãe lava uma roupa, quando a mamãe faz a comida. Isso é muito importante a gente deixar bem explícito para as crianças qual é o objetivo dessa lição. Que assim como o rei Lemuel valorizou a mãe dele ao ponto de escrever sobre isso, que a gente também tem que valorizar a mamãe de todas essas coisas aqui que eles acharam importantes. Meus professores, meus queridos irmãos, essa é a nossa lição 8. Eu espero que todas essas atividades, que essa dinâmica ajude você aí na sala de aula. Mas antes de você se preocupar com isso, vai lá no seu quarto, dobre o seu joelho, tira um momento de oração,
Peça ao Senhor que Ele te dê sabedoria, inteligência, entendimento, que Ele te dê visão para poder levar tudo isso aqui ao alcance das crianças. Qual é a tua motivação de dar as aulas para as crianças? Qual é? Faça essa pergunta. Qual é a tua motivação de fazer tudo isso aqui, de levar a mensagem para as crianças? Então estude, tire um tempo com o Senhor, peça para o Senhor falar contigo de forma clara e objetiva, ao ponto de realmente ajudar aquelas crianças que vão estar lá no domingo esperando essa história. E que ela seja uma história muito divertida, que seja uma história envolvente, ao ponto também de falar com o professor. Primeiro fala com o professor, depois fala com as crianças. Eu agradeço então aí por vocês participarem, curtirem, compartilharem esse vídeo, que eu sei que vocês vão fazer isso, e eu agradeço e até a próxima lição. Até mais!